Olá pessoal, boa tarde a todos, Diógenes e mais um vídeo sobre Forex. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando com vocês a respeito dos Take Profits. Take Profits para essa estratégia da negociação na abertura de Londres. Ok? Bom, é tão importante quanto nós sabermos identificarmos a nossa entrada, é nós sabermos identificarmos o nosso ponto de saída, seja com lucro ou com prejuízo, e fazer tudo isso dentro do que é estatisticamente comprovado que o mercado está se movimentando nos últimos dias. Para isso, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, já falei a respeito desse indicador no começo do curso, mas para isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o indicador ATR, ok? Que é essa informação que nós temos aqui em cima. Bom, vou revisar rapidamente aqui. Nós temos o Today, que marca o range do dia de hoje, ou seja, quanto que o mercado se movimentou desde a máxima. Imaginamos que aqui esse espaço aqui é um dia, o mercado foi lá em cima e etc, aqui embaixo. O Today ele vai marcar para a gente quantos pips que o mercado movimentou desde a máxima até a mínima. Ok? E essa é a informação que nós temos no Today. O ATR, que nós temos aqui 113, é a média de movimento desse par nos últimos 7 dias. Imaginamos então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito feio aqui, mas é só para a gente entender. Aí nesse dia o mercado movimentou 90 pips, nesse dia foram 110, nesse dia 120 e etc. O que o mercado vai fazer? Ele vai juntar, vai somar o range, ou seja, o alcance, a máxima e a mínima dos últimos 7 dias e vai fazer uma média por 7, ou seja, vai somar quanto que o mercado se movimentou nos últimos 7 dias, ok? E vai dividir por 7, vai dar um número que pra gente aqui é 113. O que é esse 113? Esse 113 mostra pra gente quantos pips que o mercado tem se movimentado nos últimos 7 dias. Isso é uma média, ok? Por exemplo, hoje o mercado movimentou 105 e o ATR é de 113. Então o movimento de hoje não chegou, não deu 100% do ATR, deu apenas 92%. Bom, o Today versus ATR é quanto do movimento de hoje representa do ATR, certo? Então olha só, nós temos 103,5 pips que o mercado movimentou hoje, que seria mais ou menos isso aqui, ok? Entre dois números redondos, aí 103 pips. Mas o ATR diz que o mercado tem se movimentado 113 pips. Então se nós relacionarmos um com o outro, nós vamos ter que o movimento de hoje foi de 92% do ATR, ou seja, quase 100%. Essa informação aqui eu não utilizo, essas ATR Projection Up e Down, eu não utilizo essa informação, até porque eu acho mais fácil, mais prático, nós simplesmente medirmos aqui o movimento. Já vou mostrar para vocês como que isso é feito. O valor de cada pip, no caso do euro-dólar, é 10 dólares para um lot standard, que é 1.0, ok? Dependendo da corretora, ela pode modificar isso aqui para que 1.0 seja apenas 1 dólar, ou então para que 1.0 seja 1 milhão de dólares, no caso da Dukascop. Nós temos o spread, que no caso aqui é de 2 pips, e o spread versus o ATR, ou seja, quantos por cento que o spread representa do ATR, ok? Bom, então nós temos lá 113 pips de ATR e nós temos 2 pips, ou seja, seria uma pequena porção aqui em cima, que é o que nós vamos pagar para a corretora. Nesse caso, o spread representa 1,8% do ATR. Bom, por que eu estou falando tudo isso nesse vídeo, sendo que nós vamos falar de Take Profit? Bom, não é exatamente números redondos aqui, tá? Mas esquece esse lado aqui. E eu desenhei algumas linhas só para a gente visualizar. Olha só, imaginamos então que aqui seja 1.3000, 1.3050, 1.31, 1.3150 e 1.32,
ok? A cada 50 pips nós temos então uma marcação marcando aqui pra gente esses números redondos, só para salientar. E nós vamos juntar agora o ATR com os números redondos, ok? Conforme vocês já sabem, ou para quem talvez ainda não saiba, os números redondos eles tendem a funcionar como níveis de suporte e resistência intraday, ou seja, dentro do mesmo dia. Por quê? Basicamente porque próximo a esses números redondos, alguns pips acima e abaixo, existem grandes camadas ou, enfim, grandes agrupamentos de ordens pendentes de compra e de venda, ou de stop, certo? Por que existem essas ordens? Porque é muito mais fácil você pensar em um número redondo, por exemplo, você comprou nesse ponto, vai vender aonde? Em 1,31. É muito mais fácil você falar 1,31 do que 1,3174, por exemplo, e ficar procurando aqui no gráfico para estabelecer o seu take. Então você comprou nesse ponto, estabeleceu o seu take profit nesse ponto, por exemplo, ok? Opa, acabou de chegar uma mensagem. Deixa eu pôr o celular no silencioso. Ok, então o que acontece? Geralmente o que acontece é isso aí, certo? As pessoas colocam o take profit ou stop loss próximo aos números redondos. E o que acontece é que esse nível funciona como resistência ou como suporte. Se o preço estiver acima do número redondo, ok? Esse número redondo tende a funcionar como um nível de suporte. Se o preço estiver abaixo do número redondo, esse número redondo tende a funcionar como resistência, certo? Bom, então nós vamos estar utilizando o ATR, ou seja, o movimento diário dos pips desse par, juntamente com os números redondos. Nós vamos fazer uma mistura aí e é assim como eu gosto de estabelecer os meus take profits para operações intraday. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos prestar atenção no ATR, porque o ATR vai dar para a gente onde nós vamos estabelecer o nosso take máximo. Olha só, imaginamos então que essa é a seção de Tóquio, ok? Está em um range bem definido. Aqui acontece a abertura de Londres, nessa linha vermelha, certo? E o que acontece? Conforme eu já disse no vídeo dos requisitos para negociar na abertura de Londres, nós precisamos que esse range ele não seja maior do que 50% do ATR. Se for maior do que 50%, particularmente eu não gosto e não vou negociar esse par. Qual que é o ideal? Bom, o ideal é quanto menor for a seção de Tóquio, o range da seção de Tóquio, melhor será para a gente. Por quê? Porque nós teremos muito mais caminho, nós poderemos pegar muito mais pips quando acontecer o rompimento da seção de Tóquio, certo? Até uns 50% é tolerável, mais do que isso eu particularmente estou completamente fora. Dependendo da situação, se tiver notícias de alguma coisa, às vezes até 50%, às vezes até 45%, eu não gosto de negociar, eu cancelo e prefiro procurar a oportunidade em outro lugar. Bom, então olha só, o ATR aqui está sendo de 113 pips para o euro-dólar. Imaginamos que esse range ele teve, então vamos marcar aqui 25 pips, ok? Que é completamente normal para a seção de Tóquio. Bom, esse range então teve 25 pips de movimento. Sobra pra gente 75, 85, 88 pips, ok? Nós temos então deixa eu marcar aqui também 88 pips é o que sobrou pra gente desse ATR. Deixa eu ver se minha conta está certa. 75, 50, 85, tá certo. 88 pips, ok? Bom, uma vez que aconteceu o rompimento, seja para cima ou seja para baixo, nós teremos 88 pips a partir dessa zona de movimento, não a partir da nossa entrada, certo? Nós teremos 88 pips até o nosso take máximo, que pode ser, enfim, lá em cima. Agora, bom, nós temos o ATR. Nós já temos essa informação, nós medimos aqui, vimos, por exemplo, que tem 25 pips, ok?
E nós sabemos que nos sobrou 88 pips para negociar uma vez que acontecer o rompimento. Lembrando que esses 88 pips devem ser contados a partir da resistência ou do suporte do range de Tóquio. Bom, e quando acontece o rompimento... Opa! Quando acontece o rompimento... Deixa eu desenhar isso aqui que vai ficar legal. Opa! Bom, quando acontece o rompimento, aqui é o rompimento, certo? Daqui para frente nós temos que contar 88 pips. O que acontece? Nós vamos estabelecer o nosso take profit juntando o ATR com os números redondos. O meu primeiro take profit, eu vou dividir a minha posição em 2 ou 3 lotes, no máximo 3 lotes. Mais do que isso não é muito recomendado, até porque vai ficar um tanto chato aí ficar negociando esse monte de lotes, ok? Fechando muitas posições. Até 2 ou 3 lotes, dividir em 2 ou 3 partes. Então imaginamos, por exemplo, que você abriu uma posição de 3.0. 3.0 representa para a gente então $30 por cada pip, ok? Um pip se movimentou na nossa direção, ganhamos $30. Tá, então negociamos 3.0. Nós vamos estabelecer no nosso primeiro take, ou seja, um lote de 1.0. Nós vamos fechar no primeiro número redondo. Outro lote de 1.0 nós vamos fechar no segundo número redondo. E o terceiro e último lote, nós vamos fechar no último número redondo antes do ATR. Então, olha só, vou repetir. Imaginemos que esses 88 pips que nós vamos calcular a partir daqui, esses 88 pips, eles vão nos levar até, por exemplo, até esse ponto. Vamos marcar aqui. Conforme vocês sabem, isso não é... Essas linhas aqui apenas para a gente ilustrar, tá? Não valem aí esses pips como eu estou dizendo. E aqui vai estar o nosso take profit. Vou deixar em vermelho mesmo. Desculpa, aqui está o nosso ATR. ATR 113 pips. Só para vocês entenderem. Bom, esse ATR, por exemplo, desse ponto aqui de baixo, que foi a mínima do dia, até esse ponto aqui em cima, nós temos 113 pips, que é exatamente o valor do ATR, ou o movimento dos últimos 7 dias, a média do movimento dos últimos 7 dias. Ok? Então, desse ponto aqui embaixo até aqui em cima, nós temos 113 pips. Tá meio sem lógica, porque aqui nós temos 50, mais 50, mais 50, enfim, mas tudo bem. E desse ponto até aqui, esse ponto, nós temos 88 pips que sobrou pra gente. Ok? Porque esse movimento aqui, logicamente, nós não negociamos. Era durante a sessão de Tóquio e o mercado ficou em range. Então, olha só. Nós vamos estabelecer o nosso primeiro take profit. Deixa eu trocar isso aqui. Tá. Nós vamos dividir a nossa posição em 3 lotes, ok? Logicamente que nada impede de você deixar um lote só, mas eu não te recomendo fazer isso, porque algumas vezes você vai ver o mercado, a sua posição ficar em 50 pips positivo, depois ela volta e você ainda perde dinheiro. Isso é pior do que você perder diretamente o seu dinheiro, certo? Bom, então, olha só. Nós entramos nesse ponto, ok? O rompimento aconteceu. O nosso primeiro take profit vai estar 5 pips antes do próximo número redondo. Conforme nós falamos, deixa eu escrever algumas coisas aqui.
Bom, olha só. Nós compramos nesse ponto, ok? Lote de 3.0, volume 3.0. O nosso stop ficou alguns pips abaixo. A nossa entrada foram alguns pips acima da máxima do rompimento. O nosso stop ficou alguns pips abaixo da mínima da retração. E o nosso primeiro take foi estabelecido 5 pips antes do primeiro número redondo, do próximo número redondo, ok? Bom, 5 pips antes, nós fechamos a primeira parte da nossa posição. A segunda parte da nossa posição, nós colocamos 5 pips novamente antes do próximo número redondo. E a terceira e final parte, nós colocamos 5 pips antes do próximo número redondo, que vem imediatamente antes do final do ATR. Repetindo, olha só, desse ponto aqui embaixo até esse ponto aqui em cima, nós temos os 113 pips, que é o que o mercado tem se movimentado nos últimos 7 dias, uma média, ok? Por que nós vamos estabelecer o nosso take profit alguns pips antes do próprio número redondo que precede o final da projeção máxima? Bom, basicamente porque o mercado pode ser que ele não chega até lá em cima. Olha só, um exemplo disso nós temos aqui no dia de hoje. O ATR foi de 113 e o mercado hoje se movimentou 103. Eita, só um pouquinho. Bom, mais uma ligação aqui que chegou, mas já coloquei no silencioso novamente. Bom, olha só, o mercado se movimentou 113 pips nos últimos 7 dias, ok? Mas no dia de hoje ele movimentou 103, ou seja, isso 92% do ATR. Portanto, às vezes o mercado não chega lá no 100%. É por isso que eu te recomendo a estabelecer o seu take final alguns pips antes do final da projeção máxima do ATR, ok? Se o ATR vai até aqui em cima, estabelece o seu take profit alguns pips antes do próprio número redondo que vem antes do ATR. O ATR está aqui. Qual que é o número redondo que vem antes do ATR? É 1.3150. Então coloca o seu take final em 1.3145. Você vai ter uma boa margem de acerto, porque geralmente o que pode acontecer? Pode acontecer do mercado chegar próximo da projeção máxima do ATR, e quando ele chegar um pouco perto, ele já mudar de direção, ou então acabar a volatilidade e você ficar sem concretizar a sua ordem, ok? Agora, por que eu te recomendo tomar esse tipo de abordagem com relação aos take profits? Bom, basicamente porque o mercado é um local imprevisível, certo? É um local imprevisível. Pode acontecer de você ter todas as situações aqui a seu favor, tudo confirmando 100%, vamos negociar, ganhar dinheiro, e você coloca o seu take profit lá, aí uns 80% antes, uns 80% do ATR, ok? E quando o mercado chega nesse ponto aqui, enfim, algum governante, alguém, o presidente do Fed, enfim, alguma pessoa fala alguma coisa, sai alguma notícia e o mercado joga o preço para baixo. Ou simplesmente o mercado chega aqui, ele quer voltar para baixo, e o que acontece? As suas posições que estão positivas em vários pips, acabam ficando negativas e você com certeza perdeu seu dinheiro. Então eu te recomendo a tomar esse tipo de abordagem, ok? Dividir o seu lote em várias partes. Eu diria que no máximo 3 partes, a não ser que você tenha um par que movimenta em 300 pips por dia e você tem lá, por exemplo, 5 números redondos até chegar à projeção lá antes do ATR. Portanto, aí você pode dividir, mas normalmente os majors, como o euro-dólar, libra-dólar, todos se movimentam entre 120 e 150 pips por dia. Portanto, com 3 lotes você vai estar ok. E agora eu quero entrar em outro detalhe a respeito do trailing stops. O que é trailing? Bom, trailing é basicamente você tirar o seu stop da posição original onde ele estava e modificar ele para uma posição segura, certo?
para uma posição em que você não vai mais tomar prejuízo caso o mercado vá contra a sua posição. Bom, o que eu te recomendo no trailing? Bom, eu te recomendo isso, olha só. Assim que, por exemplo, nessa situação, você comprou nesse ponto, ok? Seu primeiro take, ou seja, a primeira porção, a primeira parte da sua posição, você fechou 5 pips antes do número redondo, seria 1.3045. Uma vez que você fechou a primeira parte do seu trade aqui, você já ganhou aí uns 35, 40 pips, dependendo de onde aconteceu, logicamente, a sessão de Tóquio, ok? Então você fechou aí com aproximadamente 30, 40 pips para lote de 1.0, por exemplo, ok? O que eu te recomendo a fazer? Eu te recomendo a esperar que o preço rompa o número redondo. Não imediatamente tirar o stop daqui de baixo e já colocar no break-even, no 0 a 0. Eu te recomendo aqui, espere que o preço rompa esse número redondo. Olha só, o preço, aconteceu o rompimento, aconteceu a retração e a continuação. O preço veio, aqui, você comprou nesse ponto, e aqui você fechou uma parte da sua posição que estava aberta, ok? 5 pips antes do número redondo, ok? E o que acontece? Eu te recomendo a esperar que o preço ultrapasse esse número redondo, porque esse número redondo aqui, ele pode segurar o preço temporariamente, jogar o preço para baixo, o preço vem, o mercado vem e pega o seu stop aqui no 0 a 0, caso você já tivesse tirado o stop daqui de baixo e colocado no break-even, para depois o mercado subir com mais força e ultrapassar esse nível. Então eu te recomendo, inicialmente, uma vez que o mercado pegou o seu primeiro take, espere que o mercado rompa o nível, o número redondo desse próprio take, ok? Olha só, o mercado pegou o seu primeiro take, você espera que o mercado rompa, pode ser um próprio RRC ou BPC aqui nesse número redondo, que também é comum. Espera que o mercado rompa ou ultrapasse esse nível, porque esse nível aqui ele pode funcionar como resistência na hora que o preço estiver subindo. Uma vez que o preço ultrapassou esse nível imediatamente pode funcionar como suporte, segurar o preço caso ele queira descer. E nesse ponto então você vai tirar o seu stop desse nível e colocar no break-even, ok? Deixar aí, você coloca o seu stop no break-even. Por quê? O preço veio, já pegou seu take, ultrapassou esse número redondo. Agora, caso o mercado resolva voltar, ele vai ter que ultrapassar esse nível que pode funcionar como suporte, porque é o próprio número redondo, ok? E se ele quebrar esse número redondo, é porque possivelmente o mercado vai inverter, mas se ele voltar, aí ele já não pega o seu stop aqui no 0 a 0 e você ganhou a primeira parte da sua posição. Foi nesse caso, foi essa quantidade, ok? Você já ganhou isso aqui. E mesmo que o mercado pegar o seu take, você está positivo. Mesmo que o mercado pegar o seu stop, quero dizer, ok? Bom, uma vez que o preço ultrapassou o primeiro número redondo, você já fechou uma parte da sua posição e o preço ultrapassou esse número redondo, então eu te recomendo colocar o seu stop no break-even, 0 a 0. Uma vez que o preço pegar esse segundo take profit, uma vez que o preço chegar no segundo número redondo, o que eu te recomendo a fazer? Então eu te recomendo a tirar o seu stop desse nível aqui embaixo, que está aqui no 0 a 0, e colocar aí, por exemplo, 5 pips abaixo do número redondo que acabou de ficar para trás. Repetindo, o mercado pegou o seu primeiro take, rompeu, ok? O número redondo e chegou até o próximo take, seu segundo take, fechou a posição, já fechou duas partes da sua posição, você fechou positivo. Nesse caso eu te recomendo a tirar o seu stop desse nível e colocar aqui embaixo. Por quê? Caso o mercado retorne, você vai fechar essa parte positiva, você vai ganhar essa quantidade de pips novamente. Você ganhou na primeira parte, ok, do seu take.
ganhou mais essa quantidade, outra quantidade aqui em outro lote, ok? Ficou mais um lote de 1.0 aberto para pegar esse último. Mas se o mercado retornar, você vai ter mais outro tanto desse aqui em 1.0, ok? E uma vez que o mercado pegou o seu segundo take e ele rompeu esse número redondo, então eu te recomendo a tirar o take daqui de baixo e colocar aqui embaixo desse número redondo. Uma vez, logicamente, que já aconteceu e confirmou o rompimento desse número redondo, ok? Porque é bastante comum também, às vezes o mercado ele vai até o seu take final, mas às vezes ele pega o seu primeiro, pega o seu segundo e depois a volatilidade começa a cair e o mercado fica andando de lado, certo? E às vezes depois ele forma um próprio range aqui intraday, e depois disso o mercado, enfim, toma a direção que ele quiser e nem sempre é a direção que você quer. Então o que nós queremos ver é um movimento claro em uma direção única, ok? Sem que o mercado fique andando muito de lado aí. Se o mercado começar a andar de lado próximo a algum número desse aqui, preste atenção, já comece a pensar em movimentar os seus stops para uma região mais segura. Recapitulando, calculamos o ATR que foi de 113 pips. Isso calculado da mínima do dia até aonde ele poderia chegar dentro do que é estatisticamente comprovado que o mercado se movimentou nos últimos 7 dias, ok? Então é lógico que isso não é verdade, mas imaginamos que nós temos 113 pips desse ponto aqui em cima até esse ponto aqui embaixo, o que não é verdade porque dá 240, mas só para ilustrar, ok? Nós temos aí essa quantidade de pips. Nós estabelecemos o nosso primeiro lote, a primeira parte da nossa posição, antes do primeiro número redondo após o rompimento. A segunda parte no próximo número redondo e a terceira e última parte no número redondo imediatamente anterior à projeção máxima do ATR. Se a projeção do ATR, ao invés de ser aqui, a projeção do ATR máxima, ao invés de ser nesse ponto, fosse, por exemplo, nesse ponto aqui, nós vamos imaginar essa situação. Ok. Vamos apagar isso aqui. Olha só, imaginamos então que o ATR máximo fosse nesse ponto, ok? Medindo daqui até aqui em cima. A projeção máxima do ATR é nesse ponto. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a nossa posição em apenas 2 lotes, ok? O primeiro lote para fechar aqui nesse ponto e o segundo para fechar nesse ponto. Uma vez que o preço pegou o nosso primeiro take e rompeu o número redondo e mostrou para a gente que ele vai continuar, então nós tiramos o stop do 0 a 0 e colocamos no break-even, ok? No caso de você estar negociando apenas 2 lotes, ou aqui, apenas 2 objetivos, como primeiro e segundo, uma vez que o preço romper esse nível, então eu te recomendo a tirar o stop daqui de baixo e colocar embaixo aqui, ok? Bom, então nesse vídeo nós tratamos dos take profits e do método de trailing, que eu particularmente utilizo para negociar na sessão de Londres, certo? Lembrando, falando mais uma vez, eu já falei isso, mas é importante ressaltar que essa estratégia ela foi desenvolvida para ser negociada posições intraday. Não adianta você, por exemplo, identificar uma entrada linda, ok? Em M15 aqui, porque nós vamos procurar isso em M15. Não adianta nada você fazer isso e depois procurar algum nível de resistência em H4, esperando que o preço chegue lá em cima. Isso aqui é para você abrir e fechar a posição no mesmo dia. Bom, espero que tenha ficado claro aí o vídeo. Com relação a stops, não temos muito segredo. Vamos procurar sempre os stops abaixo da mínima da retração, ok? Existem também outra abordagem que diz que você coloca o seu stop
na metade do range da sessão de Tóquio. Ou seja, tivemos 25 pips, colocamos aqui o stop alguns pips, aí 12 pips abaixo do range, ou seja, da resistência da sessão de Tóquio. Ok? Eu particularmente não gosto muito, eu gosto de negociar utilizando o próprio BPC para definir minha entrada e meu stop loss. E essa abordagem de você fechar os lotes parciais, fechar um pouco aqui, um outro pouco mais para frente, basicamente é para você ter um bom gerenciamento de risco, ok? E a ideia principal é você negociar de forma segura, sem se expor muito ao mercado, porque se você se expor muito ao mercado, o mercado com certeza vai tomar seu dinheiro, isso é fato, ok? É importante negociarmos com consciência. Bom, no próximo vídeo vou estar falando um pouco a respeito de notícias. Quais são as principais notícias que podem acontecer durante a sessão de Londres? Em que ou como que elas afetam o nosso trading plan, nosso plano de negociação para o dia, ok? E depois vamos falar de alguns outros fatores como os períodos maiores e várias outras coisas ainda, ok? Se tiver alguma dúvida, por favor, podem entrar em contato, será um grande prazer poder atender vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.